Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça. 2 Timóteo 3, versículo 16. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo Fé e Tulipas. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre como não ler a Bíblia, então consequentemente a gente teria que ter esse vídeo de agora, que a gente vai falar sobre como nós podemos ler e entender a palavra de Deus. Então, quase esqueci. O vídeo de hoje está sendo baseado no livro Mulheres na Palavra, da Jen Wilkin. Esse livro aqui é espetacular. A Jen consegue colocar de uma forma para a gente conseguir ler a Bíblia, entender. E ela ensina aqui um método muito bom. Eu comecei a usar esse método nas minhas devocionais e eu consegui absorver muito mais do texto. Então, é muito legal e é muito eficiente o método que a Jen coloca aqui. E hoje eu vou ensinar para vocês esse método que é o método dos 5 P's. Primeiro P, estude com propósito. A Bíblia tem temas centrais, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Que é simplesmente, Deus nos criou, nós pecamos, mas Deus enviou Jesus que morreu e ressuscitou para nos salvar e Ele voltará para nos levar para o céu. Então, esses 4 temas estão durante a Bíblia. E é muito legal que quando a gente vai pegando o tipo de literatura que a gente vê na Bíblia, a gente consegue achar. Então, se a gente for, por exemplo, nos livros da lei, a Bíblia registra a lei de Deus para nós, de modo que entendamos a necessidade de redenção por meio de Cristo. Ele também nos mostra como podemos obedecer ao ilustrar o caráter dele e nos chamar a nos conformarmos à sua imagem, começando assim o processo de restauração à imagem de Deus, que é a consumação, que foi perdido na queda. Também a gente encontra isso nos livros poéticos, mas aí também vai de salmo para salmo, provérbio para provérbio e as outras poesias que a gente encontra na Bíblia. Cada uma vai ter um tema e geralmente esses temas estão relacionados ao tema central. E também um resumo dos livros proféticos seriam: a redenção foi cumprida e a consumação é algo certo. Então, em toda a Bíblia, seja qual for o tipo de gênero literário que tenha sido escrito, aquele livro específico, ele vai falar sobre os temas centrais das Escrituras. Segundo P, estude com perspectiva. E a perspectiva é uma coisa muito legal porque a gente faz antes de começar a leitura de um livro e vai ser ela que vai conseguir iluminar e trazer uma interpretação maior do texto pra gente. E para conseguir ter uma perspectiva do livro que a gente vai ler, a gente vai fazer 5 perguntinhas. Quem escreveu? Quando foi escrito? Para que foi escrito? Para quem foi escrito? E qual o estilo que foi escrito? Se você tem uma Bíblia de estudo, todas as respostas para essas 5 perguntas estão na primeira página que inicia cada livro da Bíblia. Mas se você não tiver, você acha com facilidade na internet. E esse pé é ótimo porque ele vai fazer com que a nossa leitura desse livro bíblico possa ter uma interpretação maior, a gente vai ter uma compreensão melhor do que o autor estava querendo dizer. Então é muito legal e é uma coisa que vai abrir demais o nosso entendimento. E o terceiro P, geralmente o mais difícil: estudar com paciência. Eu achei muito interessante que a Jen coloca assim: aprender a Bíblia exige disciplina e a paciência desempenha um papel muito necessário com o nosso processo. Então, a gente tem que ter paciência, sabendo que também na Bíblia tem livros que são mais difíceis, tem passagens que são mais complicadas, muitas vezes a gente não vai ter um entendimento de primeira, e por isso que a gente tem que reler muitas vezes o texto, mas é muito importante que nós tenhamos a paciência de saber que também o crescimento espiritual vem com o tempo. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia e busca aplicar o que a gente aprende na nossa vida, a gente vai crescendo. Então, todo esse crescimento leva tempo. E é por isso que a gente precisa ter paciência ao estudar a Bíblia. Quarto P, estude com processo. Essa aqui é uma das mais práticas pra gente. Porque quando a gente estuda com processo, a gente está buscando compreender o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Então, para a gente compreender, a gente precisa saber o que ele está falando. Então, com a leitura repetitiva, a gente vai conseguir ter uma visão melhor disso, também fazendo anotações. Anotações são extremamente importantes para a gente compreender. E a gente pode anotar palavras ou expressões que estão sendo repetidas, porque geralmente elas querem dizer alguma ênfase.
atributos de Deus, se tem algum versículo que está falando sobre a misericórdia, o amor, a santidade, a gente anotar o atributo que está sendo colocado ali, que vai ajudar mais tarde para a gente na nossa aplicação. Também é bom anotar palavras que a gente não conhece ou aquelas que a gente já ouviu falar, mas não tem um entendimento muito bom do que ela realmente significa. E também, se no texto que você estiver lendo tiver algum argumento, ir enumerando qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, porque a gente vai conseguir ter uma visão mais ampla quando a gente enumerar e saber que um leva ao outro. Outra coisa que você pode precisar é um dicionário. Então, seja um aplicativo ou o dicionário físico, é bom a gente ter um dicionário por perto para, mesmo que seja uma palavra que a gente já conheça, a gente ver se ela tem mais significados para a gente poder ampliar a nossa compreensão. E também é bem legal que a gente tenha outras traduções da Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia que tem uma tradução mais difícil, é bom que você tenha uma de auxílio que seja mais simples para você ler em uma tradução, ler na outra e também você poder comparar, ver palavras que têm mais de um significado ou expressões que poderiam estar ali também. Então, é ótimo ter duas traduções da Bíblia ou até mais. Também é legal você fazer um esboço. Então, anota do lado ali o que o texto está dizendo de uma forma bem resumida, você colocar para você ter uma ideia resumida do que o texto está falando. E a segunda parte, a interpretação. A interpretação a gente vai buscar o que o texto quer dizer. E para a gente aprender o que o texto quer dizer, é muito legal que a gente consiga ver as referências cruzadas. Muitas vezes isso fica na própria Bíblia, se você tiver uma de estudo, que vai ter algum versículo, aí geralmente tem as letrinhas pequenininhas, que vão levar a uma outra passagem bíblica que fala algo parecido, ou às vezes que estava citando. Então, cruzar as referências bíblicas é muito legal, porque a gente vai conseguir entender melhor o que o autor estava querendo dizer pra gente. E também, parafrasear é uma ótima ideia, porque você pode colocar ali para ver se você está entendendo o que ele está querendo dizer, e você vai ver de uma forma mais simples e resumida o que aquela passagem está querendo dizer. E a terceira parte, a aplicação. A aplicação a gente vai querer saber como que aquele texto deve nos transformar. E é muito legal que os atributos que a gente anotou podem servir agora como uma forma para a gente aplicar. Então a gente vê, por exemplo, se o versículo estiver falando sobre a misericórdia de Deus, a gente pode ver, será que eu estou sendo misericordiosa como Deus é misericordioso para comigo? Então, a partir daí, a gente vai fazendo as aplicações. Então, na aplicação, a gente vê o que esse texto me ensina sobre Deus, como que a visão de Deus nessa passagem transforma a minha visão de mim mesma. E também, depois de ler essa passagem falando sobre um determinado assunto ou vários assuntos, como que deve ser a minha resposta? Como que eu devo responder a isso? E o quinto P, que é muito, extremamente importante, que são as preces, as nossas orações. Eu achei muito legal que sobre isso a Jane coloca assim: a oração é o que transforma o nosso estudo de uma busca por conhecimento para uma busca pelo próprio Deus. E nas nossas orações nós devemos confessar que nós não somos capazes de entender a Bíblia por nós mesmos, nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. E é por isso que isso nos leva a adorar a Deus, sabendo que Ele não tem nenhuma limitação, que Ele é totalmente infinito, que Ele é onisciente, que Ele já sabe de tudo. E a partir daí a gente pode pedir que Ele nos dê o entendimento, a sabedoria para conseguir ler e aplicar aquele texto à nossa vida. E também a gente agradece a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aprendendo mais dele, que é um privilégio maravilhoso. E a gente pode fazer isso antes, durante e depois do nosso estudo bíblico. Então, não tem como ter estudo bíblico sem oração. É muito importante, com todos esses 5 P's, que nós tenhamos em vista que quando nós estudamos mais de quem Deus é, nós aprendemos melhor quem nós somos e assim nós aprendemos a amá-lo mais. E eu achei muito interessante que ela coloca assim: não sou uma adoradora da Bíblia, mas não posso ser uma verdadeira adoradora de Deus se não amar a Bíblia de forma profunda e reverente. Caso contrário, estarei adorando a um Deus desconhecido. E eu acho muito interessante que a Jane sempre coloca que o nosso coração não pode amar aquele que a nossa mente não conhece. Então, a nossa leitura bíblica nos leva a um amor mais profundo
pelo nosso Redentor. Se você quiser saber mais, leia o livro Mulheres da Palavra, porque aqui ela deixa tudo muito mais explicadinho, mais detalhado. E também esse livro é extremamente inspirador para ler a Bíblia e eu acho que vai te abençoar demais. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário e também se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo.